2:13, este é o Notícia na Tarde. Nós estamos na companhia da publicitária, especialista em propaganda e marketing, mestre em educação, a Patrícia Biggin. Patrícia, obrigado pela tua presença aqui conosco, tudo bem? Obrigada, Renato, boa tarde, tudo ótimo. Já gostei da capa do teu livro aqui, muito bacana, né? Muito bacana mesmo, uma capa bem colorida, com vários rostinhos aqui de pinturas, de desenhos de crianças, né? De todos os tipos, cores, enfim. Populares e perdedores. Crianças falam sobre os estereótipos da mídia. Patrícia, isso aqui é fruto do teu trabalho de mestrado, é isso? Isso, do meu trabalho de mestrado. E essa capa é justamente para criar isso que você viu agora, né? Essa, vamos dizer assim, entre aspas, essa perturbação, né? Uhum. Você olha, você consegue ler a capa do livro tanto normal, assim, o livro aberto normal, sim, quanto de cabeça para baixo, claro, né? Perfeito. E esses desenhos na capa são realmente para mostrar essa diferença entre as crianças, né? Esses populares, perdedores, essa diferença realmente que tem dentro na infância, né? Não só na infância, né? Mas no livro eu falo só sobre isso, né? Tá, Patrícia, explica pra gente qual é a essência do teu trabalho. Bom, esse livro ele foi desenvolvido, foi dentro da minha pesquisa de mestrado, que eu fiz entre os anos de 2009 e 2011, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de educação. A minha linha é Educação e Comunicação. E dentro desse mestrado em Educação, eu participo do Núcleo Infância, Comunicação e Arte, que é o NICA, onde nós desenvolvemos vários trabalhos falando sobre infância, sobre mídias. E aqui, no livro, nessa minha pesquisa específica, eu busco entender como as crianças se relacionam com essas representações, né, de populares, de perdedores, de nerds, normais. Elas acabam relacionando até muito mais categorias do que eu relaciono, do que em princípio, assim, na própria pesquisa, eu acabei relacionando, né? Tá, tu pode explicar pra gente em exemplos, vamos começar com os populares, a percepção da criançada, crianças, né? A percepção da criançada sobre os populares. Que tipo de populares? Bom, elas acabam dividindo as crianças em categorias, esses populares, perdedores, nerds, e dando algumas características, né, dentro desse público. Por exemplo, classificam os populares como arrogantes, como mesquinhos, como as crianças que usam roupas da moda, que são sempre arrumadinhos, e a consequência disso, na verdade, que leva essas crianças para essa categoria popular, elas acabam tendo uma característica também violenta, né, que acabam gerando algumas práticas que a gente pode falar um pouquinho depois, mais tarde, né? Uhum. E os perdedores, dentro do que as crianças falaram, como antissociais, como tímidos, tendo inabilidade também com os esportes, né? Usando roupas mais simples do que aqueles que se destacam como populares. Tá, mas quem são esses perdedores? Bom, então, os perdedores, eles acabam tendo essa inabilidade com os esportes. Por exemplo, aqui, as crianças acabam falando. Eu perguntei quem eram os perdedores, né? O que as crianças sentiram quando assistiram os vídeos. Elas dizem que essas crianças sofrem. Né, as crianças sofriam. Elas são, por exemplo, aqui. Um deles comentou que as crianças são avacalhadas pelas outras. Né, são essas crianças assim que não têm tanto essa vamos dizer assim, essa habilidade de se defender dos outros. A gente está falando de bullying também, né? Também. Na verdade, essa divisão, o objetivo central da pesquisa não era pesquisar o bullying, a violência, mas ela acaba caindo no final exatamente nisso. Né, por exemplo, elas são avacalhadas, elas apanham, elas são jogadas no lixo. Essas crianças que são essas classificadas como perdedoras, né, pelas outras crianças. Quer dizer, engraçado isso, né? Quer dizer, a criança que é vítima de violência, ela é caracterizada como perdedora. Quer dizer, ela é uma vítima, no caso, né? Ela é uma vítima, como excluída. Quer dizer, ela é vítima, excluída, mas é taxada como perdedora e não como vítima da violência, né? A gente vai para o intervalo e aqui informação do Twitter, Trânsito Diário Catarinense, sobe para 15. Isso é uma brutalidade tremenda, né? Resultado da estupidez humana, sobe para 15 o total de mortes nas rodovias federais e estaduais em Santa Catarina durante o feriado. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Notícia na Tarde. Este é o Notícia na Tarde aqui na CBN Diário. Também estamos na TV Com. Tempo instável, com chuva. Uma terça-feira bem com cara de feriado. Proclamação da República, 13,6, 18 graus a temperatura. Eu estou com a Patrícia Biggin.
ela que está apresentando o seu livro, que é resultado de uma tese de mestrado, Populares e Perdedores. Crianças falam sobre os estereótipos da mídia. Muito interessante. Para quem é pai, aqui é um negócio interessante, né? Porque o trabalho da Patrícia, e a gente até vai sortear um livro em instantes, o trabalho da Patrícia é o seguinte, ela nos disse há pouco que as crianças percebem um perdedor, uma outra criança perdedora, a criança que é vítima da violência, aquela criança que está excluída. E o vencedor, o popular, é aquele até mesmo que às vezes pratica violência. É isso, Patrícia? É isso mesmo. E o que deu para perceber na pesquisa, assim, na fala das crianças, é que esses ditos, né, pelas crianças populares, eles agem dessa forma porque eles conseguem mais status ainda perante os outros. E essa é uma forma de eles conseguirem se destacar, ou até, como disse uma das crianças, uma forma de compensar o que falta em casa, ou até o que a própria criança passa dentro de casa. Uma delas comentou, inclusive, que a criança, eles até entendem que que essa criança caracterizada como popular, ela seja violenta na escola. Porque em casa ela passa a mesma coisa, né? Então, isso foi uma das coisas assim, mais graves que apareceram na pesquisa. Por exemplo, a criança, esse grupo de crianças comentou que uma delas, tida como popular, apanhava muito em casa, sofria violência dos pais em casa, então ela compensava isso na escola. Ela levava isso para a escola. E aquela tese clássica, né, da psiquiatria, da psicologia, da reprodução da violência, né? Com certeza, com certeza. Agora, eu fico imaginando o seguinte, né, a criança ela quer fazer parte desse grupo popular, mesmo que seja através da violência, né? Ou até subvertendo alguns valores que ela recebeu em casa, ou cedendo, ou fazendo algo ridículo para pertencer a esse grupo chamado popular, mesmo que seja violento, né? Mesmo. E inclusive, um dos grupos comentou que, assim, por mais que eles sofram essa violência na escola, por mais que eles não concordem com isso, algumas crianças ainda preferem estar ao lado dos populares para também tentar se tornar um popular dentro desse grupo, né? Então, realmente é um caso muito sério. Como é que se deu a metodologia de pesquisa, hein? Bom, para chegar nesses dados todos, eu fiz uma pesquisa de recepção com crianças, então eu mostrei 2 episódios, né? Um é o Hannah Montana, da Disney Channel, o seriado. Eu escolhi esse por se destacar realmente essa questão da divisão dos grupos entre populares e perdedores, essas meninas que eram violentas e as outras tentando se defender, essas mais tímidas. E o Zica e os Camaleões, que ganhou a 9ª Mostra de Cinema Infantil aqui em Florianópolis, que é considerado o lado B de Hannah Montana, que também mostra um pouco essa diferença entre essas categorias, né, de populares e perdedores. É um negócio muito sério. Eu até fiquei surpreso, né, com o resultado do teu trabalho, né? Porque, e a escola, né? A escola que passa os valores, que tem que passar os valores, a família que precisa passar esses valores do bem também, né? Os bons valores, as boas mensagens. E aqui a gente vê na prática que não é bem assim, né? Que não é bem assim. Quando você fala em violência, a gente está falando que tipo de manifestação violenta? Bom, tem um ponto importante na pesquisa que é geralmente que é realmente essa questão da violência, a fronteira entre a violência e a brincadeira. Foi apontado para uma das crianças, né? Porque elas brincam em alguns pontos de jogar uma outra no lixo. Aí eu perguntei, mas isso não é violência? Ah, não, a gente está brincando, porque a pessoa sabe. A gente, por exemplo, esvaziou o lixo. Jogar fisicamente. Pegar um amigo, pegar o outro e jogar no lixo. Isso acontece, é brincadeira aqui de pátio de colégio? É de pátio de colégio, exatamente isso. Por exemplo, aqui eu pergunto aqui, mas você estava brincando de jogar o seu amigo no lixo. Aí uma das meninas fala assim, ele também me jogava, mas tudo isso brincando. Daí eu pergunto, aí outra das crianças fala assim, mas que brincadeira é essa? Aí ele comenta, mas o lixo estava vazio, e é legal. Mas essas crianças que comentaram isso, elas denunciaram o bullying através dos vídeos que a gente examinou. Sim. E aí eu pergunto, mas isso não é bullying? Aí elas falam, não, mas se é de brincadeira, se a pessoa sabe que vai ser jogada no lixo, não é bullying. Sim, mas vai perguntar para a pessoa que vai ser jogada no lixo se é brincadeira, se ela gostou da brincadeira, né? Exatamente. Então, assim, tem essa linha muito tênue entre brincadeira e violência, né? Então, eles comentam que se não machuca, é brincadeira.
Se machuca é violência. Sim, mas machuca dentro, né? Também, humilha, né? Aquilo que humilha, machuca por dentro, com né? certeza. A gente até eu coloco no livro uns dados sobre bullying, apesar da minha pesquisa não explorar muito isso, mas tem uma pesquisa sobre bullying no Brasil, de uma pesquisadora da UFSC, da USP de São Paulo, que ela ela busca, né, esses dados da violência no Brasil. Ela fez uma pesquisa com 5.168 alunos de 10 a 21 anos e a maior incidência de violência está entre adolescentes e crianças de 11 a 15 anos. E ela mostra que desses números, 8% das práticas de bullying são no Sul. Né? De todos os números que ela apresenta, o Sul é o penúltimo mais violento. É o penúltimo mais violento. O mais violento é a região Centro-Oeste, depois seguida de Sudeste, Norte, Sul e Nordeste. Das crianças da maior incidência de práticas de bullying aqui no Brasil. O que mostra que educação não tem nada... Quer dizer, é engraçado, né? Os melhores indicadores da educação estão na região sul. Sim. E aqui a gente vê muita violência, né? Também. É isso, né? Inclusive, é uma contradição até, né? Com certeza. Mostra que... A gente não está falando de educação técnica, né? A gente está falando de educação de valores, né? De família. É porque não só a escola precisa participar e conversar com as crianças sobre isso, né? Mas os pais em casa também, porque elas aprendem isso tudo também, não só na escola, mas com os pais em casa. Precisa conversar. A mediação, nesse caso, precisa acontecer, né? Para que isso não aconteça. Por exemplo, um caso de uma escola estadual, que eu apresento aqui na pesquisa também, comentou que a diretora, assim, a coordenadora pedagógica pediu que as crianças que estavam sendo agredidas por essa outra criança que estava fazendo violência com essas meninas, que elas relevassem o comportamento dessa menina, porque aquela que foi violenta tinha problemas em casa. Então, assim, deixa de lado, não leva em consideração, porque ela tem problema em casa e vocês entendem melhor a situação. Então, faz de conta que isso não aconteceu. Então tem isso também, né? A própria escola não sabe como agir em determinados casos. Está mal preparada, né? Não resta a menor dúvida. Esse teu livro aqui, ele deveria servir de um indicador para estabelecimento de políticas públicas, né? É um diagnóstico interessante, né? É um diagnóstico interessante. Eu tento levantar alguns pontos, até mesmo que essa questão da violência não tenha sido o ponto principal, eu levanto algumas coisas, até porque eu não teria como não trazer isso para a pesquisa, porque foi muito forte nas próprias crianças, né? Sim. Algumas, durante a pesquisa, choravam, contando, né, o que tinha acontecido, o que mostra que não foi brincadeira. Não foi brincadeira. Não foi brincadeira. Exatamente. Bom, o teu livro, que é muito sério, Populares e Perdedores, crianças falam sobre os estereótipos da mídia e como elas percebem a questão de quem é popular e de quem é perdedor. E é chocante, né, esse teu dado, né, de que o perdedor é aquele excluído, o perdedor é aquele vítima da violência. E o vencedor, né, o popular é o agressor. É o agressor. É o agressor. Bom, 3216-2550. Quem ligar ganha o livro, tá certo? 3216-2550. É chocante o resultado. E Patrícia... Renato, o lançamento vai ser amanhã. Amanhã? Onde? Amanhã, na Livraria Catarinense, do Beira-Mar Shopping. Opa, legal. Aqui em Florianópolis, né? Para quem quiser conversar um pouco mais sobre o livro, eu vou estar lá a partir das 7h30 da noite. Patrícia, parabéns, hein? Obrigada. Pela tua iniciativa, pelo trabalho, muito bacana mesmo, tá certo? Obrigada. E obrigada pela oportunidade também, né? Muito bem. 3h15, 18 graus a temperatura. Este é o Notícia na Tarde. A Leda já está anotando ali. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já.